Boa tarde, gente. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Não há outra além de Deus. Só Deus é o Senhor. Boa tarde. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Todos bem? Glória a Deus, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Aleluias. Aleluia, Jesus. Peço a todos, curte a live, compartilha, ajuda, né? Por favor, curtindo, compartilhando. Amém? Glória a Deus, né? Deus é fiel, gente. Não há outra além de Deus, viu? Deus é maravilhoso. Deixa seu pedido de oração, vai estar orando, né? Em nome de Jesus, no final da live. Mas no comecinho da live também eu faço uma oração, né? Para que Deus possa direcionar, falar conosco e nos abençoar, né? Deus é maravilhoso, gente. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Nessa tarde, Deus, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te render toda a glória, todo louvor, toda adoração. Deus, muito obrigada, Jesus, por hoje. Muito obrigada pela vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por falar conosco, por falar, Deus, comigo. Muito obrigada, Jesus, por ser este Deus de misericórdia, de bondade, de fidelidade. Oh, Deus, eu só tenho te glorificar nesse dia, nessa tarde. Eu só tenho, meu Deus, de te dar, Pai, todo louvor, toda adoração. Oh, Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ore também, né? Vocês que for ficar na live, ore daí também, gente. Ore para Deus falar contigo, né? Não o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, né? Vamos orar, gente. Vamos orar até umas 3 horas, né? Esperar o pessoal chegar, orar para Deus te dar paz, para te dar você alegria. Amém? Só começar a orar, gente, o povo começa com som. É só Deus, tava caladinho aqui, só entrar na live, começar a orar. Começa o brulhão. Só Jesus na minha vida, viu? Mas vamos assim mesmo, né? Glória a Deus. Misericórdia, Jesus. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigada, Jesus, pela vida do Jean. Obrigada, Jesus, pela vida dos demais irmãos. Que o Senhor venha ajudar, Deus, teus filhos, as tuas filhas. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer a tua palavra, falar com eles, falar comigo também, como o Senhor já tem falado, continuar falando. Usa a minha vida, Deus. Eis-me aqui, Deus, para falar da tua palavra. Eis-me aqui, Deus, para orar para o teu povo. Deus, nós precisamos de ti, nós precisamos que o Senhor venha, Pai, e nos ajuda, nos desperta, nos dá direção, nos dá
uma resposta. Oh Deus, abre o caminho. Oh meu Pai querido, meu Pai amado, eu não sei como que tá essas vidas, Pai, hoje, mas o Senhor sabe. Traz, meu Deus, paz, traz, meu Deus, ânimo. Jesus, ele mesmo disse na tua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Traz alívio para esta alma, traz descanso para esta vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor é Deus que sonda os pensamentos, as intenções do coração, nos sonda nesta tarde, Deus. Tenha misericórdia da nossa vida, nos ajuda, nos direciona, nos dá, meu Deus, força para continuar avançando. Não nos deixe desanimar, não nos deixe desistir, não nos deixe parar, não nos deixe, meu Deus, ficar caído para sempre, caída para sempre. Nos levanta, nos capacita, nos direciona, nos dá força, Jesus. Força, Jesus. Nos dá ânimo, Jesus, porque Tu tens o poder de dar ânimo, Deus, para nossas vidas. E eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, traga ânimo, Deus, nessa tarde. Traga ânimo, Deus, para o Teu povo. Traga ânimo também para a minha vida. Que nós, Pai, viemos observar essa palavra que diz o Senhor Jesus falando que no mundo teria muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que nessa tarde, Deus, o ânimo que vem do céu, o ânimo que vem de Ti, Deus, possa ser derramado em nossas vidas hoje, para a honra e a glória do Teu nome. Deus, nos dê força, Deus, para continuar ministrando a Tua palavra, falando a Tua verdade, aquela que liberta, aquela que cura, aquela que restaura, aquela que renova, aquela que muda de vida, Senhor. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória, que nós viemos fazer menção do Teu nome, porque Tu és o caminho, Tu és a vida, Tu és a libertação. Oh, aleluia, glória, glória seja dado, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Jesus, e eu tenho só a Te agradecer nessa tarde por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por tudo, Pai, que o Senhor tem permitido, Deus. Por mais que seja difícil, o Senhor ainda está conosco. Por mais que ainda seja, meu Deus, árduo, ainda o Senhor está conosco. Se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a Tua bondade, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a Tua palavra, nós não teríamos, meu Deus, aqui, nós não estaríamos de pé, nós não estaríamos vivos, mas graça Te damos pela Tua palavra, graça Te damos pela Tua bondade, graça Te damos pela Tua misericórdia e graça Te damos, Jesus, pelo Teu amor, que foi revelado naquela cruz do Calvário, dando-se a Sua vida por nós, Pai. Pecadores, pessoas que não prestam, pessoas que muitas das vezes não valem até nada, mas o Senhor morreu, Pai, para salvar, para curar, para libertar, para mudar vidas. E glórias eu Te dou, Deus. Por isso, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, né? Gente, tá acontecendo uma festa, né? Sabe esse negócio de tipo, quando eles tiram, tipo, uma semana, 7 dias para fazer festa na cidade. Então, tá acontecendo festa na cidade aqui, né, de Capelinha. E depois das 7 horas, dependendo do horário, né, tem festa e som, gente. E a casa aqui que eu estou, né, que eu moro com uma senhora, ela mora pertinho do parque, né, pertinho do lugar que está acontecendo o barulho. Então, eles estão testando o som, né? Estão fazendo aqueles testes, sabe? Porque vai vir cantores, né? Aqueles cantores famosos que cantam, né? E aí fica fazendo esse barulhão. Mas eu vou pregar do mesmo jeito, né? Peço quem tá na live, curte a live, compartilha, ajuda, porque senão a live cai. Se não chegar pelo menos 1000 curtidas, gente, a live só fica travando, caindo, às vezes até com 1000 curtidas ainda cai, né? Ainda trava, ainda é difícil estar pregando o evangelho aqui, somente quando Deus usa a gente, né? Falar mais assim,
sobre o pecado, sobre as coisas erradas, né? E hoje em dia, meu filho, pregar a palavra tá difícil, não só na internet, mas em todos os lugares. E a Bíblia fala que é guerra mesmo, né? Guerra no mundo espiritual. A gente muitas das vezes não vê com os nossos olhos físicos, mas acontece, né? Guerras no mundo espiritual, que só quem é espiritual sabe, que tem os anjos de Deus, né? Que nos ajuda, nos dá livramento, mas também tem os anjos, né? Que virou demônios, que são do inferno, para poder te abater, para te oprimir, para que você não ore, para que você não fale da palavra, para que você não leia a Bíblia, né? Colocando ali, às vezes, sono, às vezes ali, colocando comichões no ouvido, você ouve a palavra, mas você não entende, você não deixa a palavra entrar, espíritos que às vezes vêm para cegar o seu entendimento, né? A Bíblia fala que existe um espírito, né, maligno nesses tempos de hoje, que ele vem para cegar o entendimento das pessoas. Então não fique aí achando que a live, gente, é assim, ela fica 80 pessoas, já bateu aqui até mais de 100 pessoas, mas sempre quando eu vou pregar, né, vai saindo, vai diminuindo, às vezes fica 10, 8 pessoas, no máximo, às vezes que fica 20, né, 17, 15 pessoas, e para mim tá tudo bem. Se um sair daqui dessa live sendo orientado através da minha vida, que uma alma que mude, que Deus use a minha boca para ajudar essa pessoa a ter uma direção, a ter um norte, já, gente, eu tô com o meu dia ganho. Eu já estou muito alegre, né? Em nome de Jesus. Então é isso, tá bom? Hoje eu não vou falar sobre o livro de Salmos. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu estou, né, fazendo menção do livro de Salmos, falando sobre Davi, né? Sobre ali as orações de Davi, que na verdade são canções, né? Orações em forma de canções, cantadas, né? Louvadas. E tem algumas igrejas que até louvam, né? Os salmos. E fica lindo quando a pessoa pega ali a nota, né? Pega a frase e Deus usa tremendamente. Mas hoje eu não vou trazer salmos, tá bom? Aí outra live eu continuo, né? Da onde a gente parou. Hoje, gente, né? Eu tô aqui meditando na palavra de Deus. Já tem mais de 2 horas que eu tô ali estudando, né? Conversando com Deus, falando com Deus. O que era para estar trazendo aqui nessa tarde. E aí o Senhor me deu, né? Uma palavra lá em Mateus, capítulo 3. E eu vou pedir a alguém, né, que tiver aí, que gosta de ouvir a palavra, escreve para mim, por favor, nos comentários, né? E se alguém for entrando na live, vê aonde a gente está, né? Os comentários. Então, gente, é para ajudar mesmo, viu? Mateus, capítulo 3, tá bom? Do verso 1 em diante. Que fala sobre João Batista, né? Antes de começar a pregar, vou explicar a vocês um pouco sobre quem é João Batista. João Batista, gente, é aquele que veio primeiro do que Jesus, né? Tipo, é aquele que nasceu primeiro do que Jesus. Aquele que profetizou também sobre a vinda de Jesus. É aquele que mencionou também, né? Sobre o reino dos céus. Falou sobre o pecado, falou sobre o arrependimento sincero, né? Frutos dignos de arrependimento e tantas outras coisas a mais. Que mais? João Batista é aquele também, né? Que quando Maria, né? Recebe a profecia que ia engravidar do próprio Espírito Santo, né? E ter Jesus, né? A amiga dela, né? Que é tipo prima dela, tudo indica que era prima dela, e já estava grávida, né? Grávida de quem? De João Batista, né? E ali elas ficaram perto uma da outra, né? Foram amigas. Maria Isabel ajudou muito Maria, né? Na época. E, querendo ou não, João Batista foi aquele que foi preparar o caminho para Jesus, né? Tipo, chegar.
João Batista, gente, foi tipo aquele que foi chamado também, né, com um chamado árduo, cansativo, no meio do deserto. Aqui nós vamos falar, né, quando eu estiver pregando sobre isso. João Batista foi aquele assim que foi diferente, né, na terra. Ele teve que renunciar a muitas coisas. E ao decorrer aqui da palavra você vai ver isso. Amém? Olha aqui para vocês verem. Mateus capítulo 3. Olha para vocês verem. O título né? Falando sobre João Batista. Tá escrito João Batista. Olha para você ver. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Pregando aonde, Ana? Pregando no deserto. Aí Deus me deu algumas coisas, eu anotei, né? Aqui no caderno. Peço que vocês tenham paciência. Não sou aquela pessoa de pregar assim, sabe? Assim, mas eu gosto de estudar, né? E se vocês ouvirem com atenção, vocês vão entender o que Deus quer falar através da minha vida. Olha aqui, ó. O que é deserto? Bom, é um lugar de desconforto. E a minha pergunta hoje, né? Como Deus trabalha muito comigo, né? Por meio de perguntas, eu também pergunto muito a Deus as coisas. Eu e Deus, gente, nós temos essa conexão. Eu pergunto muito sobre tudo, sabe? Sobre quando eu leio um versículo, um capítulo, uma história, eu fico perguntando a Deus, né? E ali Deus fala comigo também. Às vezes ele vem com perguntas, né? E eu pensando assim comigo, por que teve que pregar no deserto? Tipo, por que não poderia ser num lugar normal, né? Tipo assim, exemplo, numa floresta, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Gente, imaginando, tá bom? Mas deserto, você já pesquisou sobre deserto? Diz que deserto, gente, é um calorão. Eu sei que alguém vai lá, né, povo rico, vai lá, tira foto, mostra tipo que tá tudo bem, né, tudo ok. Não, gente, né? Antigamente não era assim não, gente. E também aquilo é só uma foto, um vídeo, pra mostrar a mentira. Porque é mentira, fica ali passando calorão mesmo, passando sede, né? E tem alguns que saem dali com a pele queimada, saem dali machucado os pés, entendeu? Não é fácil. Claro que tem, né, pessoas ali para ajudar, pessoas ali que vai em cima do camelo, né? E tal, tem toda uma coisa, né? Enfim, que hoje dinheiro, né, é o que mais deixa as pessoas à vontade, enfim. Mas deserto, gente, é lugar de desconforto. É lugar de sentir calor, de suar. É lugar de sentir frio. Diz que a noite lá, diz que muda totalmente. De dia é um calorão que você custa aguentar, né? Quem tem problemas cardíacos, quem tem problemas do coração, com certeza ficasse ali, ia ter vários sensação de desconforto, né? De falta de ar, né? Enfim. E diz que no frio muda totalmente, aquele frio demais, que ela muda totalmente a temperatura ali. Então, gente, o que deserto é o quê? Lugar de desconforto, lugar aonde você não vai se sentir bem. E olha para você o chamado de João Batista. O homem prega na onde, gente? No deserto. E aí eu conversando com Deus, né? Aí, deserto, lugar de desconforto. Aí, uma pergunta. Quem disse para você que Deus quer que você pregue em lugares que vão gostar de você? Ou que você vai ser aceito ou aceita? Quem disse que Deus nos chamou só para pregar em lugar que a pessoa vai falar, nossa, fulano prega bem demais, nossa, fulano foi uma bênção? Quem disse que Deus chamou para você pregar só em lugares confortáveis? Deus também, gente, chamou João Batista para pregar em um lugar de desconforto, um lugar que o povo rejeitava ele, um lugar, gente, que não tinha recursos,
que não tinha uma aguinha ali pra pessoa beber, não tinha um camelo pra ficar andando todo dia, que não tinha lá fazendo as cabaninhas, né? Igual tem gente rico, vai, faz as cabaninhas ali pra tampar do sol, aquela coisa toda, leva todos os mantimentos, comida, bebida, né? Protetor solar e às vezes até ventilador, né? Hoje o trem tá tão avançado. Gente, quem disse? Quem disse pra você, meu querido, minha querida, que Deus nos chamou para pregar em lugares só que o povo vai falar assim, nossa, fulano é uma bênção. Nossa, aquela irmã maravilhosa, prega demais. Ou aquele irmão, nossa, fala muito, muito bem. Não, gente. Eu já fui em certos lugares pregar, gente. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu pregava mais, né? E tem lugares, algumas igrejas, alguns lugares como centro, né, de ajuda, como às vezes até em locais desfavoráveis, né? Para quem não sabe, tem aquelas lugares que viciados, né, ficam, mulheres que estão ali também passando por um processo de sair dos vícios, né? Então eu já preguei em muitos lugares. E eu nunca voltei. Nunca me chamaram para voltar. Gente, pode contar no dedo um lugar que eu voltei para estar ministrando de novo. Eu não lembro. Não, só tem uma igreja que é do pastor, né? Alan, do pastor Alan, que eu voltei. Que eu ministrei uma vez para mulheres e depois eu voltei lá de novo para estar ministrando de novo, né? Mas é muito raro, não me recordo mais assim lugares que Deus me levou para estar ministrando a palavra, pregando a palavra e que me chamaram de volta. Aqui também em Capelinha, né? Eu não sou daqui, gente, eu não nasci aqui. Eu estou morando aqui, mas eu não nasci aqui, eu nasci em Água Boa. Água Boa, se eu tiver pregado em 3 igrejas, é muito. Só na minha igreja, né? Que é lá na roça. E há outras igrejas assim também, que é da Assembleia de Deus, que me chamam a pregar. Mas aqui na Capelinha também já preguei algumas vezes, né? Algumas igrejas. Assembleia de Deus também. Gente, e não me chamaram assim de volta. E uma vez eu perguntando a Deus, sabe? Não é, gente, que eu fico querendo voltar lá, não é isso. Eu tô falando que às vezes Deus não vai te chamar para você ficar pregando em lugares favoráveis. Vai ter lugares que você vai entrar, gente, que o povo vai começar a rir da sua cara. Como eu já fui em algumas igrejas que o povo ria de mim. O povo não prestava atenção quando eu começava a abrir a Bíblia para pregar. O povo começava a fazer tititi no outro, cochichando. Vai ter gente de todos os jeitos. E vai ter gente também que vai falar, nossa, que bênção, Deus te usou. Nossa, Deus falou comigo através da sua vida. Né? Que Deus continue abençoando seu ministério. Que Deus continue abençoando a sua vida. Mas vai ter muito mais gente para te tirar do foco. Daquilo que você foi chamado. Daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque tem lugares que Deus te dá uma palavra e você estuda, e você dedica, você ora, você faz jejum, você faz propósito, né? Não que isso é um absurdo, você tem que fazer mesmo, né? Buscar a Deus, buscar a presença, buscar a resposta do que Deus quer falar com a igreja, enfim, para que faça sentido, né? Para vidas, para pessoas, para a própria igreja, no ministério ali. E vai ter lugares, gente, que elas vão receber de bom grado. Talvez 2 pessoas ali vai receber de bom grado. Mas vai ter o resto da igreja que não vai receber nada. Que vai escutar aquilo ali e vai falar assim, o que essa menina tá falando? Ou o que esse homem tá falando? Não quer saber da palavra. Não quer saber do que Deus chama a atenção. O povo ama, gente, quando alguém tem o dom da profecia, não desdenhando, não jogando fora. Deus também me usa, né, para revelar pessoas, para trazer uma palavra de profecia
Mas é muito raro também, não é uma coisa assim todo dia, como eu vejo por aí. É coisa assim de, às vezes, passar anos Deus não falar com ninguém. Entende? Não é assim. Aí, mas eles amam esse povo que diz que é profeta, que profetiza, e começa a profetizar, e começa a revelar, e revela todo mundo da igreja, e começa assim, começa a sair, gente, pelo amor de Cristo Jesus. Como é que Deus só te fala coisa boa, mas não fala uma coisa pra você que você realmente tá precisando ouvir? Às vezes a pessoa tá em pecado, às vezes a pessoa tá numa vida errada. Deus usa alguém pra falar, né? Mas a pessoa não recebe aquilo. A pessoa não quer escutar o que realmente Deus está falando. A pessoa fala, não, aquele homem estava na carne, aquela mulher estava na carne, mas quando é de bênção, que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar uma família, e bererê e barará, o povo recebe aquilo de todo o coração. Tudo bem, Deus pode usar pessoas para te dar uma palavra de ânimo, eu não estou rejeitando isso. Mas vem aqui comigo, reflita aqui comigo na palavra. Aquele que conhece a Bíblia, aquela que conhece a Bíblia, você vai ver história, gente. Você vai ver profetas falando só coisas boas? Ou você vai ver profetas arrebentando a cara do povo? E quem disse que profeta ou profetiza do Senhor foi chamado só para falar o bom, a bênção? Que Deus, né? O rosto de Deus resplandecerá sobre ti. Que não sei o que haja paz, que haja isso. Gente, os profetas, meu filho, sofria. Pregava no deserto. Pregava sobre arrependimento. Pregava muito mais sobre o inferno, a morte eterna, sobre arrependimento, frutos dignos de arrependimento, mudança de vida. Era muita paulada, tipo assim, né? Parafraseando, para o povo despertar, acordar para a vida. Mas o povo quer que profeta seja só do bom. Falar só, meu filho, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus... Gente, pelo amor de Cristo, cuidado com esse negócio. Cuidado, meu querido. Porque na Bíblia, diante da Bíblia, né, o cristão segue a Bíblia, né? A palavra de Deus. Só tem as profecias, gente. As revelações. Era para o povo se converter. Era para o povo mudar de vida. Era para o povo voltar para Deus. Era para o povo parar de pecar. Parar de fazer coisa errada. Parar de adorar outros deuses. Parar de ficar longe da presença. Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Por que quem prega a verdade do evangelho genuíno não cresce na internet? Não tô falando que Deus não pode crescer pessoas. Mas é raro, viu? É muito raro você ver alguém que é fiel na palavra, simplesmente fiel mesmo na palavra de Deus, no evangelho, e tá com o seu canal cheio de seguidores. É muito raro Deus soprar o nome da pessoa. Você vai ver de 1000, você vai ver 10. Ou até mesmo 1. Por que isso? Porque o povo não quer escutar a palavra de Deus. O povo não quer escutar a verdade. O povo não quer escutar aquilo que realmente vai mudar a vida dele ou dela. Ele quer escutar que Deus vai abençoar. Ele quer escutar que Deus faz, que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus faz milagres. Mas eles não querem escutar que esse mesmo Deus que abençoa, esse mesmo Deus que faz milagres, esse mesmo Deus que revela coisa boa, é o mesmo Deus também que revela o profundo, oculto, escondido. Aquele que nos chama atenção, aquele que compadece de nós de tal forma que ele fala assim, aquele que se arrepende e deixa, alcança o quê? Misericórdia.
Gente, eu fico assim muito alegre quando pelo menos uma pessoa tá me ouvindo. Eu vejo, tipo assim, gente, não é tipo conversando fiado, não. Mas é só um comentário. Eu ajudo todos os meus amigos crescer, aqueles que quer que republica o vídeo, aquele que quer que assiste o vídeo até o final, curte. Mas eu não vejo ninguém fazendo isso, me ajudando. Eu vejo alguns, né? Claro, quem me segue, quem tá sempre às vezes aqui comigo quando pode, né? Está aqui pelo menos 20 minutos, 30 minutos, eu fico já grata, muito grata. Eu entro na live deles, eu curto, eu compartilho, eu comento, eu ajudo de verdade. Mas eu não vejo isso, ninguém fazendo isso por mim. E eu posso ficar focada nisso, não? Porque Jonas foi chamado para ganhar uma cidade inteira. Mas você vai ver algumas pessoas na Bíblia que foi chamado para ganhar 10. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô tentando te falar uma coisa. Eu vejo gente, que começou junto comigo e tá com mais de 20 mil seguidores. E glória a Deus por isso, que Deus cresça mais e que eles venham a prosperar mesmo. Mas por que às vezes, quando você realmente prega o evangelho genuíno, você não cresce muito? Você pode até crescer, mas vai demorar um pouco, tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque o povo não quer escutar a Bíblia, gente. O povo tá acostumado a escutar, gente, as lives que tá falando em mistério, falando em línguas estranhas e revelando. Olha, Deus está te mandando dizer que é isso, é aquilo, que sua vida tá assim, que sua vida tá assado, mas que Deus está entrando agora com providência. Aí a pessoa chora, a pessoa emociona. Eu não tô falando que Deus não pode usar, gente, não é isso. Entenda que é profeta de todo dia. O que é isso? Lê a Bíblia. O povo ficava anos sem falar nada. E quando falava, era coisa assim: arrependei-vos, volte para mim, volte para Deus. Já parou para pensar uma coisa aqui? Quem me acompanha aqui sabe. Tem o Jean aqui que me acompanha sempre que eu vejo. Tem uma outra irmã também aí que me acompanha sempre que eu vejo. E tem o Luiz também que me acompanha sempre quando eu vejo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Você já viu a pessoa que tá ali todo dia? Não é um dia, não, na semana, um dia no mês, não. É todo dia revelando. Gente, a live da pessoa tem milhares de gente. Eu fico assim, gente, como é que vai ser essa conta dessa pessoa? Porque toda pessoa que faz isso, gente, ela tem consciência do que ela faz. Ninguém tá ali, tipo assim, eu não vejo o que eu falo, eu não sei o que eu falo, eu tava no Espírito. Quem diz que o Espírito Santo, gente, tira a consciência da pessoa? Quem diz que o Espírito Santo te deixa com amnésia, faz você esquecer? O Espírito Santo é aquele que alerta, é aquele que desperta, é aquele que faz a gente lembrar das coisas e não esquecer das coisas de Deus. Pelo amor de Jesus. Você vai entrar em algumas lives, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a pessoa tá suada. Parece que tá o dia, a tarde e a noite toda. Barabará, barabará, e revelando, e o povo só enchendo eles de fazendo até mesmo o PIX para não ficar falando que senão a live cai. No privado. Chamando a pessoa lá no verdinho para não ficar falando aquela palavra que não cai também aqui. Fazendo de verdade valor, gente, excessivo, comprando o que Deus tem que falar aquela.
Vou pagar você aqui porque Deus vai falar comigo através de você. Então tá bom, Deus vai falar com você, mas eu preciso que você me manda tal valor. Deus tá nisso? Você tem certeza? Deus tá nisso? Se Deus estiver nisso, gente, a Bíblia não era verdade. A Bíblia era mentira. E a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia fala, se a Bíblia conta como que os profetas viviam antigamente, como que os profetas sofriam, como que os profetas eram caçados, procurados, tipo, o povo procurava matá-los, arrebentá-los, colocar eles na prisão, porque eles calham a boca. Não estaria esse tanto de profeta que hoje tem. Não estaria esse tanto de profetisa que tem. Caçar esse, ir lá na casa deles para prender esse, querer tirar a vida desse. Pelo amor de Jesus, viu, gente? Pelo amor de Cristo. Ó, vai ter lugares que você nunca mais vai voltar para pregar. Lugares para pregar é desfavorável. Você vai escutar muita coisa. Vai ter gente falando assim, você cala sua boca. Você não prega nada. Você tá falando heresia. Você tá falando coisa com coisa. Vai te chamar às vezes até de demônio. Vai te chamar de coisas ruins, como fez com Jesus, como fez com todos os outros que seguiam Jesus. Você vai ser julgado, caluniado, sim. Vai ser perseguido, um monte de coisinha. Prova isso, Ana. Jonas, gente, ele tinha um chamado tão específico. O homem, Deus usou aquele homem para pregar para uma cidade inteira. E a cidade inteira se converteu. Me prova isso, Ana. Como é que aquele povo se converteu? O povo fez 3 dias e 3 noites de jejum, sem beber água e sem comer. E não foi só o rei ou só o povo mais velho que tinha estrutura para fazer isso, não. Colocou até as criancinhas que mamavam. Colocou até os animais. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Em nome de Jesus, me escuta isso aqui. Quando Deus te chama para certas situações na sua vida, chamados específicos, você vai sofrer. Não fica achando que vai ser só bênção, que Deus vai falar com você todo dia. Vai ter tempo que Deus vai calar-se, vai ficar em silêncio. Prova isso, Ana, que Deus fica em silêncio. Deus ficou 400 anos em silêncio. E quando ele falou, ele usou alguém para falar: arrependei-vos, converta-se, volte para mim, para de fazer o que você está fazendo. Vai ter tempo que Deus vai ficar calado, não vai falar conosco. E a gente vai abandonar a Deus por causa disso? Ou quando ele vier falar, ele falar uma coisa que nos desagrada e a gente vai abandonar a Deus por isso? Não. Sabe por causa de que eu prego a palavra de Deus? Deixa eu te contar um pouquinho do meu testemunho aqui. Eu comecei muito bem a minha caminhada com Deus. Eu tinha muitos amigos, eu tinha muitas pessoas de igreja, irmãs em Cristo que me ajudavam. Mas chegou um tempo, esse tempo, qualquer um pode passar. O tempo do deserto. O tempo do lugar desconfortável, que os amigos vão embora. Que você vai ter que se afastar deles e ir para outro lugar. Que a sua família não vai te compreender mais, não vai querer saber de você. Que irmãos em Cristo da mesma fé que a tua, que serve o mesmo Deus que você, não vai te compreender. E não vai ficar ali para sempre contigo, falando: força, irmão, vou estar orando contigo, vou estar orando por você. Vai ter momentos que não. Tem gente que vai ignorar sua mensagem.
Vai ter gente que você vai bater na porta da casa deles e eles não vão abrir. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém falou com você que viver com Deus vai ter só a coisa boa, só vai ter a bênção dele, só vai ter a coisa maravilhosa dele, da parte dele, não rejeitando e jogando isso fora, porque Deus tem coisa boa sim, e não falou com você que vai ter os momentos ruins, essa pessoa não falou a verdade total. Ele escondeu de você essa verdade. A verdade total é que você vai ser abençoado por Deus, sim. Deus vai mudar a sua vida, sim. Você vai melhorar, sim. Mas vai ter tempos de ruim também. Você vai sentir na pele o que é ser rejeitado. Você vai sentir na pele o que é ser caluniado, julgado, abandonado. Vão rir da sua cara, vão zombar de você. Vão te abandonar quando você mais precisa de alguém. Vai ter dias que você está todo quebrado por dentro, que você está precisando de uma palavra e Deus vai te honrar, te levantar para que você fale para alguém palavra, para que você abrace alguém. Quantas vezes, gente, eu já fui pregar quebrada por inteira, falar o que está na palavra, uma coisa que ainda não era a minha realidade. Quem disse que a verdade de Deus muda só porque a sua realidade não está condizendo com o que ele fala, com o que ele diz que está na palavra dele? Quem disse que você não pode pregar que ele cura, sendo que você está enfrentando uma enfermidade? Quem disse que você não pode pregar que Deus restaura casamento, sendo que o teu tá uma bagunça? Quem disse que você não pode falar que Deus liberta, que Deus salva família, sendo que a sua família está fora do evangelho ainda? Não conhece a Deus, não conhece palavra. E quem disse que você tem que esconder essa verdade só porque ainda você não está vivendo essa verdade? Em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus, vamos despertar para a vida. Vamos despertar para a vida, porque Deus não chamou a gente para viver só no bom, na coisa na flor das rosas, na maravilha de Deus, no mistério de Deus. Deus também nos chamou, gente, para a gente padecer com Ele, sofrer com Ele, passar por aflições com Ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você tem ido à igreja, que eles pregam que Deus vai mudar a sua vida por causa do valor que você dá, você está enganadíssimo. Você está enganadíssimo com isso. Deus não muda a vida de ninguém só porque Ele está dando dinheiro. Isso é o mínimo que você tem que fazer, devolver o seu dízimo, os seus 10% do que você recebe. Mas quem disse que você e eu compramos a Deus com dinheiro, com valor? Deus não precisa de dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Quem precisa de dinheiro aqui na terra é a igreja, é o pastor, é o líder que está ali precisando comprar a cadeira, sei lá, o ventilador, a lâmpada para trocar, mudar o teto da igreja, sei lá, passar uma pintura na parede. É para isso que o dinheiro serve. Mas não muda nada a vida de Deus. Sabe o que Deus quer? Sua obediência. Sabe o que Deus quer? Teu coração. Sabe o que Deus quer? Você. Servindo Ele. Sendo servo.
sendo serva dele, fazendo aquilo que ele quer que você faça. Vai ter coisas que ele vai pedir a você que ele não vai pedir a mim. Vai ter coisas que ele vai pedir a mim, mas não vai pedir a você. Porque cada pessoa foi chamada para cumprir algo aqui na terra. Deus te ama, sim. Te ama muito. Deu o filho dele para morrer por você. Mas Deus também quer, gente, que a gente mude de vida. Que a gente busque a sua presença. Que a gente busque a tua palavra. Eu tô tentando entrar na palavra até agora e Deus não tá me deixando falar o que ele tá mandando falar. Olha aqui. E dizendo, observei. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o reino da terra? É viver aqui na terra para sempre? Tem gente que fala, eu não quero morrer não. Tem gente que tem até medo de morrer. Não tem uma vida com Deus. Não tem uma intimidade profunda que o Espírito Santo revela que o lugar dele não é aqui. O lugar dela não é aqui. O lugar dela é lá, morando com Deus no céu. Olha lá, o verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Outro profeta também, que falou sobre as coisas vindouras, sobre o céu, sobre a salvação, sobre Jesus. Outro profeta também, que passou muita coisa. Quem diz, gente, que profeta tem vida boa? Quem diz que profeta só tem que ficar andando de BMW? Quem diz que profeta tem que andar só de carrão e de roupa chique, de coisa cara? Pelo amor de Cristo. Ah, Ana, nós estamos num tempo diferente hoje. Nós estamos no século 21. Os profetas de antigamente vivia comendo gafanhoto e vivia dentro do mato. O povo foca numa coisa errada demais, gente. Eles focam no sucesso. Eles focam na fama. Não que Jesus não era famoso. Não que o nome de Jesus não corria por todos os lugares. O nome de Isaías, o nome desses profetas que foi muito julgado, né? Procurado. Não que o nome deles não corria. Claro que corria. Tanto que incomodava, queria prendê-los, matá-los. Mas os profetas de hoje é a bênção, Deus vai fazer. Os profetas de hoje, meu filho, eles não é rejeitado, não. Eles é bajulado. Eles é aqueles que ganham presente. Eles é aqueles que, nossa, faz coisa maravilhosa pra eles. Ah, tá. Fica nessa aí. Fica achando que profeta tinha vida boa. Gente, pelo amor de Jesus. Ô, gente, é porque é meu jeito. Não é que eu ri, que eu tô desdenhando. Eu tô rindo, é porque é meu jeito. Eu fico nervosa rindo. Quem me conhece sabe que às vezes eu fico nervosa e começo a rir, mas é de nervosismo. Eu tenho muita preocupação com esse povo, a geração de hoje. Deus falou comigo. Daqui a pouco eu vou estar falando para vocês também, ó. Eu já falei, né? Quem disse que Deus te chamou só para pregar bênção sobre os céus e salvação somente? Prova aqui que Deus chamou João Batista para pregar sobre arrependimento, pecado, confissão de pecados e sobre o fogo do inferno, a perdição eterna, morte eterna, resumindo,
perdição sobre, resumindo, né? Se não se arrepender dos seus pecados e abandonar as práticas erradas, Jesus não salva. Não vai morar no céu. Não vai. Tem que mudar quando, Ana? Agora. Tem que mudar que dia, Ana? Hoje. Tem que mudar que tempo? Neste tempo. É nesse tempo. Deus tem chamado a mim, a você, todos que conhecem a palavra, para mudar cada dia mais. Cada dia mais. Cada dia mais. Arrepender cada dia mais. Buscar sua presença cada dia mais. Não é um dia e ficar semana sem orar, não. É todo dia, todo dia, todo dia. Não é ler a Bíblia hoje e daqui um ano eu vou ler de novo. Não, é todo dia. Todo dia ler a palavra. Todo dia. Ó, outra coisa aqui também. O problema de hoje em dia, a nossa geração, né, do século XXI, é o acomodismo. Hoje temos tudo muito fácil, rápido. E mesmo assim, não dedicarmos para buscar o conhecimento da palavra de Deus, que pode nos libertar do mau caminho. Ana, me explica isso direito. Olha para você ver. Hoje, gente, nós temos acesso às coisas de Deus dentro da nossa casa. Como, Ana? Na internet. O povo hoje usa a internet só para ficar vendo TikTok. Só para ficar vendo vídeos que não convém. Vídeos que não vai agregar nada, não vai te ajudar em nada. Mas o povo não usa a internet para fazer um curso. Não usa os próprios aplicativos da Bíblia, que você pode ler e estar copiando. Não usa. Eles usam pro mal, mas pro bem, não usa. Olha pra você ver aqui, ó. Antigamente, o povo, para ouvir a palavra, ou aprender o conhecimento de Deus, né? Sobre Deus e a sua palavra, o que ele fala, né? O que ele diz. O povo tinha que ir atrás de sacerdotes, dos escribas, daqueles que eram acima deles, né? E etc. Para ouvir a palavra de Deus, precisava andar, passar dias andando, às vezes até com fome. Prova isso, Ana. A multidão. O povo, gente. Atrás de Jesus, querendo ouvir sobre Deus. Sobre a palavra dele. Por mais, né? Que tinha alguns que estavam atrás de Jesus por causa que queriam um milagre. Mesmo que ia com essa intenção, acabava ouvindo a palavra de Deus, né? Mesmo que alguns ali queriam ser curados, né? Restaurados, etc. Mas acabava que eles ouviam a palavra de Deus por meio de Jesus, né? Antes tinha os pergaminhos, né? Alguns falam até rolos, né? Que são os rolos, né? Que ficava guardado as 7 chaves, que só abria quem tinha o poder, né? Tipo status, a fama, tipo um rei ou um sacerdote, e etc. Jesus veio para nos mostrar a simplicidade. Por que hoje em dia nós falamos assim, nós não pode tirar essa essência do evangelho, né? A simplicidade. Por quê? Jesus veio para nos mostrar a simplicidade de buscar as coisas do Senhor. Gente, hoje eu e você temos livre acesso a buscar conhecimento dentro da nossa casa. Hoje você não precisa ir para os montes. Você não precisa ter que consultar um sacerdote. Ter que consultar, né? Um líder. Alguém ali que sabe, entendido. Não precisamos sair, andar para os montes ou desertos, lugares longe, etc, né? Nada contra quem vai para o Egito, Jerusalém, vai até mesmo ao deserto para buscar algo, etc, né? Alguns vai ali para aparecer, mas alguns vai ali porque quer ter experiência com Deus, né? Nada contra isso, mas não precisa fazer isso mais, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, você e eu precisamos voltar para Deus. Você e eu precisamos voltar para Deus hoje. Buscar a sua presença e buscar o conhecimento da sua palavra. Gente, leia a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa.
Você pode orar, mas se você orar e não meditar nas escrituras, não pratica a leitura da palavra, você não vai continuar firme muito tempo, tendo fé com Deus. Por que, Ana? Deixa eu explicar a vocês aqui rapidinho. Isso é o próprio Deus falando comigo, tá? E eu anoto tudo, ó. Oração é tipo como se eu vou só fazer uma imaginação, tá bom, gente? É o que Deus falou comigo, ó. Ó, oração é como se fosse a água e a palavra o pão. Os dois juntos formam o que sai. Os dois juntos é o que sacia a minha e a sua fome e mata a sua sede. Exemplo, se você beber água, vai chegar um tempo da fraqueza. E também, se você só come o pão, vai chegar um tempo de você sentir sede. Então, por isso que tem que fazer os dois, praticar os dois juntos. Ler a palavra, né? Que é a mesma coisa de ouvir a palavra e orar todos os dias. Não tem como, gente, você só orar e não ler a Bíblia, não ouvir a Bíblia, ouvir a palavra de Deus. Não tem como. Ó, você e eu não bebemos água todo dia, nem que seja um copo. Eu sei que alguém tem alguma dificuldade de beber água, né? Às vezes passa o dia inteiro sem beber água, mas tem que beber, né? Ó, e também não comemos todo dia, tipo, né? Tem que ter um arroz, fazer um lanche, alguma coisa todo dia. Só se você for fazer um propósito, né? Que aí é outra coisa. Então, todos os dias tem que ter palavra, oração para a sua vida. Você precisa praticar isso. Deus tem falado muito isso comigo, gente. Eu era uma pessoa assim, eu orava muito. Não, nada contra quem ora muito, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Não é isso que eu tô querendo passar para vocês. Eu ficava ali, às vezes, orando 2 horas, 3 horas, ajoelhado e tal. E era maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Só que também eu tirava tempo para ler a Bíblia. Para meditar na palavra. E o que nós temos que fazer, não só hoje, mas até o dia que Jesus voltar, até o dia que a gente tem que partir aqui, né? O dia que a gente tem que morrer. A gente tem que orar e ler a palavra, meditar nela de dia e de noite. Por que hoje em dia tem muita gente que não fica firme até o fim? Não consegue ir muito tempo, né? Tipo, afasta do evangelho. Alguns falam até que desvia do evangelho, né? O desviado, o afastado. Por quê? É por causa que às vezes pratica só um e não os dois. Você pode orar. Você deve orar. É obrigação orar. Mas também é obrigação minha e tua ler a palavra. Ah, não sei ler. Ouvir a palavra. A fé, gente, não vem só por meio da oração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Às vezes você entra em certos lugares, né? Certas lives. Vou falar bem rasgado aqui, não vou ficar com medo de falar isso não. Algumas lives, gente, você entra às vezes, não te edifica nada. A pessoa tá falando que ela acha, é do coração dela. Que Deus tá falando aqui comigo aqui, ó. Pera aqui, ó. Aí falam umas coisas assim que parece que bate, né? Parece que tem a ver, né? Mas não é bíblico. Claro que eu usei uma parafraseação aqui, mas isso aqui também é Bíblia. A Bíblia fala que a palavra dele é pão. É alimento. E a palavra também usa sobre a questão de a oração ser aquela que sacia a nossa sede. Deixa eu te falar uma coisa. Tem certas frases, gente,
que vai ter fundo bíblico. Mas tem certas frases que é só para motivar. É motivacional que fala, né? Mas não é bíblico. Me prova isso, Ana. Provo, gente. Provo. Tem alguns que falam assim... Deus tem o melhor para você. Amém. Verdadeiramente, Deus tem o melhor para você. Mas me prova aqui, meu querido, minha querida, que toda a sua vida, todo o percurso da sua vida só vai ter o melhor de Deus? Não vai ter o dia da provação, não? Não vai ter o dia que o próprio Jesus fala com os discípulos dele: vocês não pudessem vigiar comigo 1 hora? Tipo, orar comigo 1 hora? Vocês fez foi dormir? Tipo, desperta até que dormes. Se fosse usar, né, o termo de hoje, toma vergonha na sua cara. Vai orar, menino. Vai orar, menina. Tipo isso. Por que hoje em dia, gente, aquele que prega ou aquela que prega a verdade é taxada de várias coisas, ou taxado de várias coisas? Ah, quer ser mais santo. Ah, a santarrona. Ah, o santarrão. Ah, o bambambam. Por quê? Por quê? Porque Jesus também passou por isso. Se fosse nos dias de hoje, falaria isso com Jesus também. Como falou. Coisa pior. É o demônio. É o Beelzebul. É o filho do demônio. Se eu e você ficar querendo estar com Deus e viver só coisa boa, me perdoa, mas você não está pronto e nem pronta para viver com Deus. Porque para viver com Deus e para fazer o que Deus manda, você às vezes vai ficar sozinho. Por mais que Ele pode ter família para você. Mas a Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo. Mas vai ter o tempo também de você ficar sozinho. Se você não está preparado, se você não está preparada para ficar só, esperar o tempo de ter sua família, de ter seus filhos, de ter sua casa, de ter sua vida, você não está preparado de ficar com Deus, de estar com Deus. Eu vejo algumas pessoas, gente, falando: não, Deus está comigo, Deus está com você, falando só isso, né? E Deus longe da pessoa. Me prova isso, Ana, que Deus às vezes está longe da pessoa? Provo. A pessoa está fazendo o que quer. A pessoa está desobedecendo a palavra. A pessoa vive em live, mas não tem momento de oração, não tem momento de fazer um estudo da palavra. A pessoa não ora mais, a pessoa nem congrega, nem na igreja vai. Mas Deus está comigo, Deus está contigo. Fazendo live todo dia, toda hora, todo momento. Cheio do espírito do engano. Cheio da carne. A Bíblia fala assim, gente, que quem é do espírito não discerne só o que é do espírito, mas também o que é da carne. Mas quem é da carne não discerne nada do que é do espírito. E como é que esse povo pode falar que está discernindo as coisas do espírito? Falando que Deus está com ele ou com ela, e que Deus está com a pessoa do outro lado, que Deus está com você, sendo que a pessoa não tem momentos com Deus, sendo que a pessoa não ora, sendo que a pessoa não jejuma, sendo que a pessoa não lê Bíblia.
Sendo que a pessoa nem congregar, congrega, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos despertar para a vida. Vamos despertar para a vida, gente. Como é que você pode entrar em lives e ver alguém ali falando sobre Deus, Deus está na boca da pessoa, mas você não vê um momento a pessoa pregando verdadeiramente o que está aqui dentro? A pessoa lê ali um versículozinho e depois, ao decorrer da live, ela só fala o que ela acha, o que ela pensa. Por mais que Deus use o que a gente pensa, o que a gente acha, mas com sentidos bíblicos, o que está realmente na palavra. A gente tem que ser fiel à palavra, gente. Eu estudei essa palavra, por isso que eu não estou lendo muito ela para estar falando. Porque quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu fico lá só falando os versículos, mas fica uma live muito grande se eu ficar só falando todos os versículos. Como eu queria, gente, que alguém tivesse esse desejo, essa vontade, esse querer de sentar e ouvir a palavra, ensinar alguém, ouvir as coisas de Deus, como eu queria. Mas não é assim hoje em dia. Você precisa de pouco tempo para chamar a atenção de alguém, para falar da palavra de Deus. Mas deixa eu usar esses minutinhos que eu ainda tenho para falar com você aqui. Deus, Ele quer mais de você. Ele não quer que você só ouça também a palavra ou leia a palavra e não ore, não fale com Ele. É conjunto. Quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e também fala que a fé sem obra é morta e obra sem fé de nada vale, é um conjunto. Ter fé em Deus e fazer a obra é conjunto também. Praticar a oração e praticar a leitura bíblica, praticar o ouvir a palavra, é conjunto. Todo dia tem que estar lado a lado. E se alguém está pregando a palavra, se alguém está falando o que Deus não manda, se alguém está usando a própria Bíblia para falar aquilo que quer, que acha, que deixou de achar, sem estudar, sem buscar a presença de Deus, sem buscar a revelação do próprio Espírito Santo, essa pessoa vai ter uma conta a pagar, gente. A Bíblia fala que não pode tirar um J, nem acrescentar, nem tirar, nem acrescentar um tio da palavra. Por que, Ana? Porque a palavra, gente, ela precisa ter uma essência. Qual é a essência? Glorificar o nome de Deus e mudar vidas. Se você ouve só a bênção e não ouve que o mesmo Deus, que é o dono da bênção, que pode te abençoar, que pode me abençoar, é aquele também que chama nós para se arrepender dos nossos pecados, mudar de vida, se converter, voltar para Ele, fazer oração, orar, ter intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele. Essa pessoa não está pregando a verdade total, ela tá escondendo a verdade de você. Ela está escondendo. Ela está escondendo de você aquilo que vai te fazer prosperar na vida. Porque quem disse que prosperidade é dinheiro? Prosperidade, meu querido, é ausência de coisas que você almeja muitas das vezes. Prosperidade na Bíblia, gente, não é só dinheiro. Prosperidade na Bíblia é a salvação. Prosperidade na vida é paz que excede todo entendimento. Prosperidade na vida é você ter uma vida com a consciência tranquila. Você deitar na sua cama, colocar sua cabeça no travesseiro e falar: eu estou em paz. Prosperidade na vida não é você ter carro. Prosperidade na vida não é você ter casa. Prosperidade na vida é você ter uma família.
com paz, naquela família cheia de menino, e que vocês estão vivendo um inferno lá dentro, não. Vocês vão ter paz porque a presença de Deus está ali. Vocês vão ter paz porque a palavra de Deus está ali. E vocês são pais sábios. Vocês vão ser pais sábios para ensinar o filho o caminho que deve andar. Pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo. E tem alguém pregando aí que prosperidade é dinheiro, 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 dinheiro. Só dinheiro? Esqueceu de falar a verdade total para você. Que prosperidade é você ter paz no seu coração. É você ter nome limpo. É você ter um nome bacana. É você deitar no seu travesseiro e saber ter esta consciência, esta verdade dentro de você. Se Jesus voltar hoje, eu subo. Se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Se na tua mente passa qualquer duvidazinha, qualquer preocupaçãozinha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Pode buscar Deus. A Bíblia fala que é melhor uma casa onde tem choro, mas que vai ter melhoria de vida, do que uma casa cheia de alegria, maravilhosíssimo, tão maravilhosíssimo, e não tem Deus lá dentro. Bebendo, farriando, comendo, fazendo tudo que é tipo de coisa ruim. É melhor você chorar na presença de Deus hoje. Espernear mesmo. Ficar com raiva mesmo, porque você não pode fazer o que você quer fazer. Porque você quer agradar a Deus. Do que você ficar alegre aí momentaneamente falando. Aquela alegria que vai e passa. Sabe aquela alegria que vai e passa? Você vai lá, faz o que você quer, fica saciado o seu desejo, saciada lá, mas depois você fica um bagaço. Sua alma fica assim pedindo socorro, inquieta, cheia de inquietação, cheia de tristeza. Por causa de quê, Ana? O próprio Deus fala, né, que o nosso espírito fica gemendo, chorando dentro da gente, pedindo, ansiando por Ele, presença dEle. O Espírito Santo de Deus é o que sacia o nosso espírito humano, gente. Você sabia que nós é feito de 3 também? Corpo, alma e espírito. O espírito nosso não é saciado com coisas da carne. O espírito nosso é saciado com a presença de Deus. O nosso espírito é saciado com o Espírito Santo, com a presença do Pai. O nosso espírito é saciado com a palavra, com as coisas do céu. Por isso que às vezes bate essa inquietação, essa tristeza do nada. Por quê? Porque temos saudades do céu. Nós foi feito para morar aqui não, gente. Nós foi feito para morar no céu, com Deus. Por isso que bate essa inquietação, sabe por quê? Porque você alimenta mais a tua carne. A Bíblia fala lá em Gálatas, né? Que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. A palavra milita é brigar-se. Eles ficam brigando ali entre o outro. Se eles fossem um bichinho, né, parafraseando, eles estariam de guerra lá. Tipo assim, brigando mesmo. Mandando um calar a boca. Não. Tipo assim. Por quê? Aí só que nós vai lá, a nossa alma, né? Que é a mesma coisa, o coração. O coração é alma, gente. Vai lá e sacia a nossa carne. Sendo que alma não foi feita por você ser guiado por ela. Quem disse que nós foi feito para ser guiado pelo coração? Me mostra isso na Bíblia, Ana. Me mostra. Tá lá no livro de Ezequiel. O coração do homem enganoso. O próprio Deus falando em tudo que deveis guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede a fonte da vida. O coração do homem é mais corrupto do que todas as coisas. Quando eu vejo essa palavra, eu entendo até mais do que o próprio inimigo. O inimigo usa, sim, a nossa fragilidade, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, para a gente afastar cada dia mais da presença de Deus.
Você não foi feito para ser guiado pelo coração. Você foi feito para ser guiado pela palavra de Deus, pelo que Deus diz. E alimentar-se o Espírito é ler a palavra, é ouvir a palavra, é orar todos os dias. Orar não é, gente, coisas que você tem que... eu acho que eu vou fazer. Oração é compromisso. Oração é obrigação. É por isso que às vezes não tem vontade de orar, mas quem disse que Deus chamou nós para ter vontade de fazer as coisas? Ele nos chamou para a gente ser servos, obedecer. Mesmo que você não está com vontade de orar, você vai orar porque quer praticar a palavra de Deus. Mesmo que você não tenha muita vontade de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, você não vai ouvir essa vontade porque você não é guiado pelo coração, mas você é guiado pelo que Deus diz. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir a Bíblia porque eu quero obedecer a Deus. Eu tô sentindo graça de Deus ao falar isso aqui, gente. Você só sente graça de Deus buscando a sua presença. Você só sente que não pertence a esta terra, a este lugar aqui, quando você está perto de Deus. Quando mais perto de Deus você fica, homem. Quando mais perto de Deus você fica, mulher. Mais você não quer saber dessas coisas do mundo. Mas você não quer saber de balada, de bebedice, de homem que não quer nada contigo, de mulher que não quer nada contigo. Quanto mais perto de Deus você fica, mais longe das práticas da carne você fica também. Mais fica longe do que a carne quer. O pior inimigo das nossas almas, um dos piores inimigos da nossa alma, depois do demônio, é nós mesmos. Nosso coração enganoso. Muitos usam aquela palavra lá em Salmos, né? Perigosíssimo. Deus realiza os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do vosso coração. Aí usa essa palavra para falar que Deus vai realizar o desejo do teu coração. Mas aqui fica a pergunta para mim e para você nessa tarde. Esse desejo do teu coração, esse desejo do meu coração, está alinhado com a palavra? Agrada o coração de Deus? Casar é bíblico. Namorar é errado, não. Ter família é bíblico. Ter filhos sem casar, não. É isso, gente. Que Deus possa te dar entendimento desta palavra. Quando a Bíblia fala deleita-te no Senhor, é você estar no centro da vontade de Deus, para Ele realizar os desejos do teu coração. Os desejos do teu coração têm que estar alinhados com a palavra dEle. Os desejos do teu coração têm que estar dentro da vontade dEle, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. E quando você está com Deus, você não quer fazer o que você quer, que a sua carne quer. Você quer fazer a vontade dEle. E quando mais você faz a vontade dEle, mais Ele vai te honrar. Mais Ele vai te ajudar a vencer as tentações da sua vida. Amém? Vamos orar, gente, para estar finalizando essa live. Amém? Aleluia, Jesus.
falo com vocês, toda vez que Deus tem uma palavra assim forte, né? Que nos confronta também. É pouquíssima gente. Mas eu não ligo não, gente. Se um daqui, ou uma, né? Alma, sair daqui entendendo o que Deus falou, começar a praticar isso aqui que ele ouviu, ou ela ouviu, eu já fico feliz. Meu coração fica muito feliz. Grato a Deus. Amém? Vamos orar. Deus, eu te glorifico, Pai, nessa tarde. Eu te glorifico, Deus, pela vida de cada um, pela vida de cada irmão, de cada irmã. E peço ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. A minha oração, Deus,